O filho do presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, disse que o vídeo das hienas foi publicado no Twitter pelo próprio pai. Abro aspas. O presidente pediu desculpas sobre a publicação do vídeo que ele mesmo fez. Qualquer um que tente plantar uma narrativa contrária age de má fé e com interesses terrivelmente antirrepublicanos. Para bom entendedor, meia palavra basta. Aí na tela o tweet do Carlos Bolsonaro. Segundo o jornal Folha de São Paulo, após a publicação do vídeo, os ministros do STF ficaram divididos em dois grupos: os que cobram uma resposta contundente de Toffoli e os que acham que o desprezo é a melhor resposta. Os que adotam o silêncio consideram que os ataques do presidente já viraram motivo de chacota e que não merecem reação. No entanto, por causa dos vídeos, o STF anunciou que vai abrir uma investigação contra o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, no inquérito criado para apurar fake news e ameaças contra integrantes da corte. Fala, Vera. Aí tá misturado um monte de coisa, né? O Carlos Bolsonaro, quando fala que foi o próprio presidente quem publicou, ele no tweet seguinte, ele já explica o porquê dessa vacina, né? Ele quer evitar que isso vá parar na CPI das fake news, que a gente vai tratar mais adiante, porque hoje teve depoimento ruidoso, etc. Por outro lado, e eu critiquei aqui o tweet do Felipe Martins, eu disse que isso denotava que o presidente ou deixa as pessoas fazerem ataques pelas costas ou não tem controle sobre a sua tropa, e que as duas circunstâncias eram muito preocupantes. Escrevi a esse respeito, mas não vejo como ainda assim o inquérito do Supremo possa investigar o Felipe Martins por um tweet. Não há como fazer isso, não há como justificar isso à luz do Estado Democrático de Direito. Por mais que eu não concorde, que eu ache autoritário e que eu ache que há um perigo ali no discurso incitado por esse pessoal, ao comparar instituições com hienas, etc., não há crime nisso. E eu não acho que o assessor da presidência tenha cometido nada próximo de um crime. Então, usar esse inquérito, que já é uma excrescência, sobre o qual a gente tem falado aqui, diuturnamente e sempre, sobre o fato de que ele não tem limites, não tem objeto definido, não tem prazo definido, para aí sim ir tirar satisfações, chamar as falas o assessor da presidência, acho isso bizarro. Isso não se justifica à luz do direito. Era muito mais correto e institucionalmente justificável, aí sim, o Supremo fazer uma nota, o seu presidente se manifestar, cobrar uma posição política do presidente, cobrar uma retratação maior, cobrar que ele, além de se retratar, faça com que os seus assessores não fiquem incitando esse tipo de discurso. Isso tudo é legítimo e está dentro do arcabouço republicano em que os poderes defendem a sua separação. Agora, o Supremo reagir a isso usando um instrumento de ele próprio arbítrio, como é esse inquérito, que não é recepcionado pela Constituição, que não está previsto na Constituição, está previsto só num subterfúgio de leitura do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, aí a gente está combatendo um absurdo com um outro igual. Fala, Constantino. Estou de total acordo com a Vera, né? As pessoas sabem que eu não tenho muita simpatia por esse assessor internacional do presidente. Eu acho que ele incita muito esse clima revolucionário, né, no país e faz isso desde dentro do governo, né? Inclusive, esse tweet dele, após o presidente pedir desculpas e ele endossando que era um punhado de hienas, sim, né? Do outro lado, nas instituições, no establishment, ele banca o revolucionário de Twitter, né? Um revolucionário de dentro do establishment, que é contra o establishment e ganha salário pago com dinheiro dos nossos impostos. Então, tudo isso é muito absurdo e preocupante. Essa ala do tal bolsolavismo que fica querendo ver o circo pegar fogo e apostar no quanto pior, melhor. E eu até brinquei, né, que talvez ele vai descobrir que, da forma mais dura, que brincar de revolucionário de Twitter não é o mesmo que ser um revolucionário de fato, porque esse corre mais riscos e tem ali reação. Dito isso, eu concordo com a Vera em gênero, número e grau. Esse inquérito do STF é absolutamente arbitrário, inconstitucional, e está aí mostrando, né, o perigo disso. Quer dizer, um tweet de um assessor do presidente aí vai ser agora chamado para explicar, não sei o quê. O outro ministro do Supremo, ontem mesmo, estava também passando um pito no presidente, falando que ele devia se afastar das redes sociais, né, porque isso era um lugar bobo e não sei o quê. Não cabe isso, não cabe. Se não cabe usar a conta oficial do presidente
para fazer vídeo de hiena e coisas do tipo, tampouco cabe ministro do Supremo ficar passando pito em presidente por causa de tweet. Quer dizer, virou um circo o país. A Vera já mencionou aí a CPI das fake news, né? De fato, a sensação que fica é de que o Brasil virou um circo de vez, né? Uma coisa assim de loucos. Então, tudo isso eu acho muito triste. Agora, eu acho que caberia aos ministros do STF refletirem um pouco também, naquele tom de autocrítica, né? Quem que virou motivo de chacota no país. Porque eu vou dizer para eles, se eles saírem um pouquinho da bolha e puserem ali o pé do lado de fora, nas ruas, eles vão ver que o povo acha que chacota mesmo vem do próprio Supremo e não necessariamente do governo. Você, Josias? Eu considero que a analogia com o circo é uma boa analogia e é preciso ter um pouco mais de respeito com a sociedade brasileira, que é quem banca a bilheteria. É difícil saber quais foram as intenções do Carlos Bolsonaro com essa manifestação no Twitter, mas na prática o que aconteceu é que o filho querido do presidente desmentiu o próprio pai. O presidente pediu desculpas sobre a publicação do vídeo que ele mesmo fez. Foi isso que disse o Carluxo. Então, aparentemente ele está querendo se vacinar contra a CPI das fake news, mas o que ele fez na prática foi desmentir o presidente, que tinha pedido desculpas e estava no movimento para se desvincular desse vídeo, dizendo que foi um vídeo que não é meu, apareceu, foi dado uma olhada e ninguém percebeu de antemão que tinha ali alguns símbolos que apareciam por frações de segundos. E aí perguntaram claramente se era coisa do Carlos Bolsonaro e o presidente desconversou, deixou no ar uma impressão de que poderia ser, mas tem outras pessoas que têm senha e tal, e vem o Carluxo e crava, não, foi o presidente que postou. Eu tenho, inclusive, dúvidas sobre isso, porque há informações de que o presidente estava entrando no horário em que o tweet saiu ali na rede social. O presidente estava entrando numa limusine a caminho de um compromisso na Arábia Saudita. Então, há dúvidas sobre isso. E esse episódio envolvendo o Felipe Martins, aí é mais risível ainda, né? Eu acho que o Bolsonaro não enxergou que as hienas estão à sua volta. Ele precisa se livrar de pessoas que ficam rindo à sua volta e se cercar de assessores de verdade, que o aconselhem de forma adequada. Quer dizer, o presidente desmente uma coisa ou pede desculpas em função de uma coisa. Aí vem um assessor dele e reafirma aquilo, e tão absurdo quanto a reafirmação é você enquadrar ou tentar enquadrar o Felipe Martins nesse inquérito de fancaria que está sendo conduzido no Supremo Tribunal Federal, uma gambiarra feita sem o conhecimento do Ministério Público, e naquilo que já foi dividido com o Ministério Público, os procuradores que receberam nos estados estão arquivando isso, com base no argumento de que há um vício de origem, porque o inquérito não poderia ter sido aberto sem um pedido formal do Ministério Público ou sem a participação do Ministério Público. Agora, um pedaço desse inquérito foi para a mão do Procurador-Geral, o Augusto Aras. É preciso ver como o Procurador-Geral vai tratar esse pedaço que recebeu desse inquérito. Então, é tudo muito ridículo, daí a analogia com o circo ser adequada. E eu insisto, é preciso ter respeito pela sociedade brasileira, que é quem banca a bilheteria.